Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Andraus e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que surgiu de uma dúvida de um inscrito que mandou lá para mim no direct do Instagram. Se você não me segue, já segue lá, @aquarismoresenha. Ele me mandou uma dúvida que é muito frequente, principalmente para quem está iniciando no aquário que tem a água com pH ácido. Então, se você já veio aqui pelo tema do vídeo, já clica aqui no gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal e no final compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Comente também, porque é muito bom nós aprendermos uns com os outros, beleza? Então é o seguinte, pessoal, quando nós iremos montar um aquário que tenha água com pH ácido, surgem algumas dúvidas, principalmente como acidificar a água deste aquário. Eu já fiz outros vídeos com esse tema, eu vou deixar um aqui na descrição, o link vai estar aqui, mas nós temos algumas dúvidas muito frequentes com relação a isso. E uma das principais dúvidas é com relação ao tronco, tá? Quando nós iremos utilizar o tronco para tentar acidificar essa água. Talvez eu já tenha falado desse assunto em alguns outros vídeos e tal, mas não tem problema, que às vezes você não assistiu outro vídeo, assiste esse e assim vai. E às vezes eu dou algumas informações aqui que não dei no outro vídeo, então nós vamos evoluindo cada vídeo, beleza? Então é o seguinte, pessoal, quando você vai colocar, a primeira coisa que você tem que entender é com relação a tamanho do tronco para tamanho do aquário. Então, se você tem um aquário muito grande e coloca um tronco pequeno, não vai funcionar. Estou com um caderninho aqui para eu tentar demonstrar para você, mais ou menos o que eu estou tentando falar. Ó. Se eu fizer um pontinho aqui, tá vendo? Ninguém vai nem ver, tá? Agora, se eu faço um ponto um pouquinho maior, você vai começar a ver. Se esse ponto eu começo a riscar a folha e eu vou aumentando esse ponto, tá vendo? Ele tende a preencher mais a folha e aí você começa a ver aqui que um ponto que eu fiz ele foi aumentando, tá? E assim eu vou riscando até eu colocar a folha inteira, tá? É um exemplo bem simples aqui que eu quis demonstrar para você, mas é mais ou menos isso que acontece no aquário. Então, se você coloca um tronco muito pequeno num aquário maior, ele não vai acidificar essa água, tá? Porque é muita água para pouco tronco, tá? Então, se você tem um aquário pequeno e coloca um tronco na medida dele, ou se você coloca um aquário grande e coloca um tronco que seja para preencher esse aquário, aí sim você vai conseguir acidificar essa água. Só que muita gente fala assim, eu já coloquei o tronco na água, já coloquei lá certinho, até agora não acidificou. Existe um processo, tá? Tudo dentro do aquarismo existe um processo. Então, quando você monta o aquário, vai ter o processo da ciclagem. Quando você acrescenta um tronco dentro do aquário, vai ter o processo para acidificar aquela água. Aí você precisa saber qual é o pH que está saindo, qual o pH daquela água que está saindo da sua torneira para ir para este aquário. Tá? Então, você precisa se atentar a isso. Se esse pH for muito alcalino, que era o caso desse amigo meu que mandou para mim lá no Instagram, era um pH muito alcalino, é lógico que para ele acidificar essa água é muito mais difícil. Tá? E aí existe um outro problema, que toda vez que for fazer uma troca de água, por exemplo, ele vai ter esse problema, que ele vai ter uma água ácida, tá? Vamos colocar que a água dele lá já maturou no aquário, já está tudo certinho, já formou biologia e tal, já acidificou aquela água. Se ele pega uma água alcalina e coloca dentro deste aquário que tem uma água com pH ácido, é lógico que a tendência vai ser ou neutralizar o pH dessa água ou deixar um pouco alcalino. É lógico que depois ele vai voltando para o pH ácido, mas isso de repente pode ter algum peixe que não aguente essa mudança dentro do aquário, entende? Então você tem que se atentar muito a isso. Mas mesmo assim, eu quero insistir, eu quero ter um aquário com pH de água ácida, ainda que a água da minha torneira saia alcalina. Então, toda vez que você for fazer a TPA, você vai ter que separar essa água, fazer um processo nessa água, acidificar essa água primeiro, para
depois você colocar dentro do seu aquário, porque senão você sempre vai ter essa divergência de parâmetro na água do seu aquário. Então, o tronco ele funciona basicamente assim, ele vai acidificar a água, tá? Assim vale para as raízes e tal. Raiz, você ainda mais, né, no caso. Se você tem uma raiz fininha, né, para um aquário grande, não vai acidificar. Então, você precisa ter várias raízes no seu aquário para poder tentar acidificar essa água, tá? Então, se você tem um tronco grande no aquário grande, vai acidificar. Se tiver um tronco pequeno no aquário grande, não vai fazer nem cócegas, tá? Então, tenha esses cuidados, tá? Na hora de escolher o aquário, a proporção entre tamanho de aquário e tamanho de tronco. E tome cuidado também com a água que você utiliza neste aquário. Tá? Meça o pH da água que você tira da torneira para pôr no aquário, e sempre que for fazer uma TPA, se a água for alcalina, você faça um tratamento antes de pôr no aquário, tá? Então tenha lá um tronco reserva e tal, e faça aquele tratamento antes de pôr no aquário. Algo que eu tenho que deixar para você, que todo tronco ele vai soltar tanino, então todo tronco ele tende a deixar a água com uma cor mais amarelada. Se você não gostar disso, aí você precisa buscar outros métodos, ok? Tem gente que fala assim, eu posso usar um acidificante, né, na minha água? Pode, lógico, eu já utilizei. Só que o problema é o seguinte, que só o acidificante pode não resolver o seu problema. Então, você tem que usar, no caso, um tamponador. Aí pode resolver esse problema. Porque se você usa o acidificante, a água ela vai baixar o pH, tá? Vai deixar o pH ácido. Só que se você não tampona esse pH, ele vai voltar ao que era, entendeu? Então ele vai acidificar a 6,6, por exemplo. Se você não tampona esse pH em 6,6, ele vai voltar para de repente 7,2, que é o que era antes, entendeu? Só um exemplo para você tentar entender assim, tá? Eu aprendi dessa maneira e estou passando para você isso. Então, você precisa tamponar esse pH para que a sua água não fique nessa oscilação de parâmetro, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido, né? E se você tem algo a acrescentar também para o meu conhecimento, comente aqui, deixe nos comentários aí, porque é sempre bom nós aprendermos uns com os outros, beleza? Eu tento passar algo bem simples para você, que é a maneira que eu aprendi, que eu coloco em prática, que deu certo, e eu quero transmitir isso para você, beleza? Então clica aqui no gostei se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se não for inscrito, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo, valeu pessoal!